Olá pessoal, na aula de hoje trataremos do assunto Onde está a Justiça, dando continuidade aos conteúdos que já vimos falando sobre senso de justiça e as formas de justiça. Como podemos analisar os desequilíbrios e as desigualdades à nossa volta? Que relação podemos perceber entre eles e a ausência da justiça? Essas questões nos fazem lembrar da imagem símbolo dessa virtude. Uma mulher com venda nos olhos, balança e espada na mão. Tal imagem se originou na mitologia grega, sendo utilizada para representar uma divindade feminina chamada Temis. Em Roma, ela era conhecida como Justícia. Seus olhos vendados indicavam a imparcialidade e a igualdade presentes nas leis. A balança apontava para a ideia de equilíbrio. E a espada, presente em algumas representações, simbolizava o poder da justiça em relação aos conflitos. Da imagem da balança da deusa Temis, formada por dois pratos suspensos, decorre a expressão colocar o que se fez na balança. Ela aponta para a necessidade de medir o peso dos atos praticados e verificar, pela justiça, o que se deve fazer para equilibrá-lo ou para compensá-los. Nessa leitura, a justiça é o equilíbrio independentemente de quem, para quem, onde, entre outros fatores, de onde está sendo aplicada, de onde essa justiça está sendo feita, em quais termos sociais, em que circunstâncias essa justiça está sendo feita e como ela está sendo aplicada. A simbologia de Temis demonstra a necessidade de contar com uma pessoa ou uma instituição que represente, organize e aplique a justiça. Algumas vezes, esse papel é exercido por árbitros e juízes. Porém, uma proposta difundida atualmente em práticas sociais é a mediação ou conciliação. Em alguns casos levados à justiça, ou seja, ao poder judiciário, a solução entre as partes não depende de um julgamento em tribunal. Ela ocorre por meio de um processo denominado conciliação ou mediação, em que um mediador se coloca diante dos envolvidos num conflito, com o objetivo de ajudá-los a estabelecer um acordo. A partir da boa vontade das duas partes, que pretendem acabar com uma situação injusta, o mediador atua como interventor do diálogo. Tal prática é utilizada em situações de conflitos e não de crimes, visto que, num caso como esse, o crime, considera-se que uma das partes envolvidas oferece perigo à sociedade e, portanto, precisa ser punida e ressocializada. O objetivo da conversão orientada por um mediador é beneficiar os dois lados. Assim, enquanto um julgamento geralmente resulta numa posição ganha-perde, onde existe apenas um beneficiado, o acordo deve terminar numa posição ganha-ganha, onde ambos são beneficiados. Mas, nesse caso, ambos também cedem algo em prol do equilíbrio da situação. Nesse processo, busca-se a melhor solução possível, ainda que ela não seja perfeita do ponto de vista de todos os envolvidos. Portanto, fica evidente a necessidade do mediador, o qual possibilita o acordo por meio de sua imparcialidade e em benefício de um equilíbrio. Agora, imagine-se envolvido num conflito em que um mediador, representando a justiça, colocasse na balança propostas para um acordo. Você pode escolher entre uma situação fictícia, um conflito que você realmente viveu ou presenciou, outras pessoas vivendo tal conflito.
Imagine quais seriam seus sentimentos em relação a esse conflito e a necessidade de ceder em prol de uma solução pacífica, mesmo discordando da outra parte envolvida. Considerando tais sentimentos, reflita. Você compreende que um caso resolvido dessa forma, a impressão de injustiça entre os envolvidos pode não terminar? Ou seja, eu posso concordar em perder uma vantagem ou um privilégio para resolver aquela situação e terminar o conflito, mas ainda assim eu posso me sentir injustiçado por ter cedido isso. Sabendo disso, você seria capaz de colaborar para o equilíbrio? De que forma? Você estaria disposto ou disposta a ceder algo em prol da justiça mediada? Por exemplo, abrir mão de uma vantagem ou um privilégio? Pense, reflita, responda. O diálogo deve ser enviado para mim e registrado no caderno. Atualmente, muita gente julga diversas pessoas e situações através do que os outros estão falando, principalmente na internet. Os juízes de internet estão espalhados por todo canto e estão em toda parte. Cuidado para não ser mais um juiz ou juíza de internet. Analise os fatos, conheça a fonte da informação. Depois que ler e chegar a uma conclusão, aí sim, tire o seu julgamento. No mais, vamos pesquisar para não ficarmos reféns do que os outros estão falando. Obrigado pela companhia de hoje até aqui e até a próxima aula.